Sejam muito bem-vindos à 11ª aula do nosso curso Começando na Godot. Eu sou Gabriel, do canal Desenvolvendo Jogos, e hoje estaremos dando uma conferida nas famosas condições IF, e também nas suas condições irmãs, que são as condições ELSE e ELIF. E eu sei que só falando esse monte de nome pode parecer um pouco confuso, então já vamos colocar a mão na massa aqui e entender direitinho o que é tudo isso. E como vocês se lembram, na aula anterior nós demos uma conferida nas variáveis, que nós vimos que servem para armazenar valores na memória do computador, valores esses que podemos utilizar mais tarde, o que foi bem legal. Mas no caso, como já vimos tudo isso, podemos deletar este código para focar na aula de hoje. Então a gente vai deixar o código do jeitinho que ele vem quando a gente cria o script. Então beleza, agora que já temos o script resetado, vamos entender o que é uma condição if. E para fazer isso, vamos dar uma puladinha para os slides. E aqui, como podemos ver, uma condição if nos permite verificar se algo aconteceu. E, se esse algo aconteceu, rodar uma parte específica do código. Ou seja, galera, ao invés de termos uma parte do nosso código que roda sem mais nem menos, ou seja, simplesmente roda, a gente pode ter uma parte que é condicional, ou seja, ela só rodará em um momento específico se alguma condição estiver correta. E para entender melhor isso, temos um exemplo aqui embaixo, onde temos uma variável chamada dinheiro na conta. Ou seja, nessa variável tem um dinheiro que o usuário possui. E no momento ele possui R$ 1.600, né? Então essa variável tem um valor de 1.600. E logo em seguida, nós temos uma condição if, onde nós verificamos se a variável dinheiro na conta, se o seu valor é maior do que 1.500. E no caso, se for maior do que 1.500, a Godot escreve na tela que a pessoa pode comprar um celular muito bom. Ou seja, se a pessoa tiver mais de R$ 1.500, significa que o celular que ela pode comprar é top. E no caso, como a pessoa tem 1.600, ou seja, tem mais do que 1.500, essa condição if rodaria. Então, bora voltar aqui para o Godot e de fato escrever essa condição para entender direitinho. Então, viremos aqui acima da função ready e criaremos uma nova variável chamada dinheiro na conta. Ela será do tipo int e terá o valor de 1.600, como vimos no slide. Agora, para criar a nossa condição, faremos isso dentro da função ready, que roda quando o nosso jogo inicia. E aqui, para criar a condição if, a gente digita if, que significa se em inglês, ou seja, se tal coisa acontecer. Então a gente digita if e depois a condição, que no caso é a variável dinheiro na conta, símbolo de maior que é o Vzinho com a boca para a esquerda, e o número 1.500. E por fim a gente coloca dois pontos e vem para a linha de baixo. Então o que a gente está fazendo nessa linha aqui é verificando se a variável dinheiro na conta tem um valor maior do que 1.500. Se tiver, vai rodar o código que estiver aqui dentro, né, depois dos dois pontinhos. Que lembrando, como conferimos umas aulas atrás, a linguagem GDScript é uma linguagem de indentação. Ou seja, o corpo da condição if tem de estar um tab adentro. Então o código não pode estar aqui. Ele tem de estar aqui. Então aqui o que queremos fazer é simplesmente utilizar o comandinho print e escrever, entre aspas duplas, pode comprar um celular muito bom. Então, se a pessoa tiver mais do que R$ 1.500, o celular que ela poderá comprar será bem top. E agora, para testar o nosso sisteminha, vamos salvar o script apertando o Ctrl S e clicar aqui no play da claquete. Lembrando que como esse script não está na cena do nosso jogo, a gente precisa clicar no play da claquete. Então a gente clica aqui, e como tudo isso acontece quando o jogo inicia, já na função ready, a gente já pode fechar. E aqui veremos na aba Output, olha só que maneiro, pode comprar um celular muito bom. Então, a nossa condição if está funcionando certinho, porque nós configuramos que ela só poderia rodar se o valor da variável fosse maior que 1.500. Por isso que ela rodou. E agora, para testar, né, o contrário,
a gente pode colocar que ao invés de R$ 1.600, a pessoa tem 1.300. Então, como 1.300 é menor do que 1.500, teoricamente essa condição não rodará. Então, vamos salvar o script apertando Ctrl S e rodar novamente aqui no Play da claquete. Vamos fechar o joguinho. E olha só que da hora, não apareceu nada na aba Output. Ou seja, está funcionando tudo certinho, porque só era para aparecer se o dinheiro fosse maior do que 1.600. Tanto é que já vamos voltar aqui, né, para 1.600 para fazer mais alguns testes. Que aqui, galera, nós temos a condição if, que funciona numa boa, porém não tem como a gente verificar se a pessoa tem menos do que R$ 1.500, né? Porque, tipo, isso aqui roda se tiver mais do que 1.500, mas se tiver menos, a Godot não sabe o que fazer, ela simplesmente não faz nada. Então, para resolver esse probleminha, nós podemos pular aqui novamente para os slides e conhecer as condições ELIF. Que aqui, como podemos ver, a condição ELIF é semelhante à condição IF. Ou seja, ela nos permite verificar se algo aconteceu. Porém, muito importante perceber isso, a condição ELIF só roda se a condição anterior não acontecer. Ou seja, por mais que a condição ELIF seja verdadeira, ela só rodará se a IF for falsa. Então, se a pessoa não tiver mais do que 1.500, aí o código vai ler as linhas de baixo e vai verificar a condição ELIF. Então aqui a gente tem o mesmo exemplo de antes, uma variável dinheiro na conta, com valor de 1.600, e se o dinheiro for maior do que 1.500, a gente escreve que pode comprar um celular muito bom, porém, se for apenas maior do que 1.000, ou seja, for maior do que 1.000, mas não maior do que 1.500, escreveremos que pode comprar um celular bom. Então não será um celular muito bom, mas com R$ 1.000 ainda dá para comprar um celular maneiro. Então, bora agora voltar para o código e testar isso que acabamos de ver. Então, como podemos ver no nosso slide, a condição ELIF vem logo abaixo da condição IF. Então a gente pula uma linha e volta, né, um tab aqui, a gente aperta o delete, porque se a gente começasse a digitar ELIF aqui, esse ELIF ficaria dentro da condição IF. Mas não, ele tem de estar aqui, bem na linha do IF. Essa é uma coisa que confunde bastante o pessoal quando está começando, então se errar, não se preocupa. É só dar essas verificadas mesmo. Então a gente digita ELIF, que eu já explico o que significa essa palavra, e aqui a gente coloca a condição, que é a variável dinheiro na conta, símbolo de maior que e o valor de 1.000. Logo em seguida a gente coloca dois pontinhos e na linha de baixo a gente escreve de novo, né? Então coloca print, abre e fecha parênteses, e dentro das aspas duplas a gente escreve pode comprar um celular bom. Então, se tiver mais do que 1.500, pode comprar um celular muito bom. Porém, caso contrário, ou seja, caso não tiver mais do que 1.500, mas ainda assim tiver mais do que 1.000, que é a condição ELIF, pode comprar um celular bom. Então vamos salvar o script apertando Ctrl S e clicar aqui no play da claquete. E agora a gente já pode fechar o joguinho. E olha só que da hora. Como a gente tem R$ 1.600 no momento, a gente pode comprar um celular muito bom. Ou seja, a Godot rodou a condição IF. Porém, se colocarmos aqui de novo o valor de 1.300 e rodarmos novamente o jogo, veremos que agora a gente não tem mais do que 1.500, mas tem mais do que 1.000. Ou seja, nós ainda podemos comprar um celular bom, o que é muito da hora. Então olha só, tá funcionando direitinho. Se a gente tem mais do que 1.500, roda IF. Porém, se tem mais do que 1.000 e menos do que 1.500, ou seja, se essa condição aqui não rodar, roda a segunda e a gente pode comprar um celular bom. E beleza, Gabriel, entendi, a gente pode verificar uma coisa e depois outra, isso é bem maneiro, já tô conseguindo ver as possibilidades. Mas e se eu quiser verificar se o jogador, né, ou no caso, se o usuário não possui nenhum desses valores, ou seja, se eu quiser verificar se ele possui menos do que 1.000.
No caso, eu teria que criar uma condição elif para verificar se ele possui mais do que 999, e depois uma outra elif para verificar se ele possui 998, e depois uma outra para verificar se ele possui 997, e por aí vai. Se quisesse, você poderia fazer assim. Não vejo por quê, porque isso aqui demoraria milênios para escrever e não seria um código nada otimizado. Então, vamos voltar agora para os slides para conhecer a famosa condição else. E ela é famosa por um motivo, galera. Porque, como podemos ver, a condição else roda se todas as condições anteriores não acontecerem. Ou seja, se você tem 1 milhão de ifs e elifs em cima e nenhum deles acontecer, a else roda. E isso é muito da hora, porque desse jeito a gente tem que ficar criando diversas condições para verificar, né, outros cenários. Basta utilizar o else e ele vai identificar isso automaticamente. E aqui vai um detalhe, que a condição else só pode ser usada se houver ao menos uma condição if antes. Então a gente não pode simplesmente usar else do nada. Porque a condição else é um caso contrário, né? Então se a if acontecer, roda if. Caso contrário, roda else. Então aqui, como podemos ver no exemplo, se tem mais de R$ 1.500, pode comprar um celular muito bom. Se tem menos de que 1.500, mas ainda tem mais do que 1.000, pode comprar um celular bom. Porém, caso contrário, ou seja, caso não possua mais do que 1.000, ou qualquer outro valor, né, abaixo de 1.000, significa que pode comprar um celular mediano. Então, tendo visto esse slide, bora voltar agora para o código. E se não vejamos, temos aqui a condição if e elif. Então vamos ir abaixo da elif, né? Porque a condição else tem de ser a última, porque ela é a última coisa que verifica, né? O caso contrário. E aqui a gente digita else. E como essa condição é o caso contrário, a gente não precisa colocar a verificação, né? Basta digitar else e colocar 2 pontinhos e já pode vir para a linha de baixo. Porque ela sempre roda caso as outras não rodem, então não precisa de condição em si. Então, dentro do corpo de else, a gente utiliza novamente o comandinho print, que eu disse que vocês estariam utilizando muito na hora de estudar programação. E aqui a gente pode escrever: pode comprar um celular mediano. E beleza, belezinha, já temos nossas 3 condições aqui. Então vamos testar de novo. Vamos começar com R$ 1.600 na conta. Quero testar desde o início para ter certeza que está tudo funcionando. Então, se temos 1.600, a gente tem mais de 1.500. Ou seja, podemos comprar um celular muito bom. Está funcionando certinho. Porém, se tivermos menos do que 1.500, ou seja, 1.300, a Godot deverá rodar a condição elif, dizendo que podemos comprar um celular bom. Então não é muito bom, mas já é um celular bom. Maneiro. Porém, se não for maior do que 1.000, ou seja, se for aqui 738, por exemplo, a nossa condição else deverá rodar. Então, se o usuário tiver R$ 738, se não vejamos, ele poderá comprar um celular mediano. Ah, que da hora, galera! Nossas 3 condições estão funcionando certinho. Muito maneiro. Então, o if roda se algo aconteceu. Elif roda se o algo anterior não aconteceu, mas se a sua condição aconteceu. E a else roda se nenhuma das anteriores acontecer. Então, a gente poderia ter, por exemplo, 1 trilhão de elifs aqui, e no final ter apenas esse else, que ainda funcionaria. E como eu disse, eu comentei, né, que eu estaria explicando o que significa elif, porque elif é uma junção de 2 palavras. Em outras linguagens de programação, você encontrará elif escrito como else if. Por algum motivo, em GDScript e, se não me engano, também em Python, os desenvolvedores quiseram abreviar. Então, ao invés de você digitar else if, você digita elif. E no caso, galera, o que significa else if? Como vimos, a condição else roda se todas as outras não acontecerem, ou seja, o else é um caso contrário, e o if é o se isso acontecer.
Então a condição else if é uma junção das duas, né? É caso a anterior não aconteça e caso a minha condição aconteça, então irei rodar. Então é isso que significa elif. É uma mistura da condição else com a condição if, que seria um else if em outras linguagens. E galera, isso aqui é literalmente muito útil e a gente usa praticamente o tempo inteiro. Porque aqui a gente está fazendo um exemplo mais realmente para entender como tudo funciona, né? Verificando o dinheiro na conta do usuário. Mas vamos supor que você quer fazer o seu personagem se movimentar. E no caso, você quer verificar se alguma tecla foi apertada para movimentá-lo naquela direção. Então, para você verificar se alguma tecla foi apertada, você faz isso utilizando uma condição if. E se você quer verificar se o jogador está no chão antes de permitir que ele pule, você pode fazer essa verificação através de uma condição if. Então, galera, as condições if são muito úteis e a gente usa literalmente o tempo inteirinho. Então, essa aqui foi a aula, galera. Se ficou qualquer dúvida, não hesite em perguntar aí. Vai aí no campo dos comentários e fala: ah, não entendi como é que funciona a elif. Ela só pode ser usada com if, pode vir depois o else. Então faz a sua pergunta aí que eu estarei respondendo com a maior alegria. Porque esse curso aqui, galera, é pra gente realmente aprender. Então, se ficou com dúvida, pergunta, que é pra gente poder aprender e começar a desenvolver os nossos próprios jogos. Então, agradeço imensamente a todos vocês que nos acompanharam nessa aula e também agradeço a Alice Matoso por apoiar a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, permitindo assim que possamos produzir mais cursos e tutoriais gratuitos aqui no YouTube. E lembrando que nós temos um curso completíssimo onde criamos o nosso primeiro jogo na Godot, desde o início, né, baixando a Godot até o final, onde a gente exporta o jogo em um arquivo executável. Como sempre, link na descrição e no comentário fixado. Então, muito obrigado e até a próxima aula.